Êxodo 3 fala da sarça ardente. Quantos já ouviram esse nome? Sarça ardente. Pois é. E você sabe que Deus não dá ponto sem nó? Sabe disso? Eu já ministrei aqui para vocês que quando Deus foi fazer uma noiva para Adão, para o primeiro Adão, Ele fez de uma maneira singular. Deus não inventou uma maneira qualquer de fazer Eva. Não foi aleatório. Deus não tinha um periquito para puxar lá um papelzinho e dizer, faz desse jeito, na sorte. Não foi assim. Tem um por trás da história que nós precisamos entender sempre. E Deus queria profeticamente apontar para algo quando Ele fez uma noiva para o primeiro Adão. Ele podia ter feito um novo boneco de barro e soprado outra vez sobre ele para que Eva aparecesse. Ele podia ter tomado uma borboleta do campo e transformado em Eva, amém? Mas Ele fez cair um pesado sono sobre o primeiro Adão. E do corpo do primeiro Adão que dormia, Ele tomou um pedaço do corpo, tirou de dentro do corpo do primeiro Adão um pedaço e fez para esse primeiro Adão uma noiva, uma esposa, sua companheira. Isso aponta para Mateus 25, a parábola das 10 virgens, é uma figura da igreja, do reino de Deus, e o texto diz que tardou o noivo, e todas elas dormiram, as 10. Dá um cutucão no teu vizinho aí, diga para ele, desperta tu que dormes. Eu estou te dando esse pequeno preâmbulo para você me acompanhar no restante da revelação dessa noite. Então eu ministrei a vocês que Deus fez uma ajudadora, uma noiva, uma esposa para o primeiro Adão de uma maneira muito singular, muito especial. Ele fez o primeiro Adão dormir, e de uma parte do corpo daquele Adão que dormia, Ele tomou uma parte e fez para Adão uma companheira, uma noiva. Porque Ele estava apontando para Mateus 25. Tardou o noivo e todos dormiram. Todos nós dormimos. E ficamos muitos de nós perguntando, onde está a promessa da sua volta? Né? Muitos dizem isso. Mas afinal, volta ou não volta? Volta ou não volta? Ele volta. Tardou o noivo. Tardou por pura misericórdia, para que se cumprisse o número dos que são sua amada, sua noiva. Mas tardou o noivo e o corpo de Cristo dorme. As 10 virgens dormiram. E de uma parte do último Adão, que é Jesus Cristo, de uma parte do corpo de Cristo que dorme, Deus toma uma parte do corpo de Cristo, e faz para Cristo uma noiva. E Ele está voltando para buscar a sua noiva. Uma parte do corpo de Cristo vai se tornar noiva de Cristo. Ai, ai, ai. Não, ela fica. Está tudo certo. Diga para o seu vizinho aí, você é costela, joelho, ombro, orelha, você é o que no corpo? Responda para o seu vizinho, eu sou costelinha. Porque de uma costela, Deus, naquele dia Ele acordou e queria se mostrar, amém? Ele já tinha feito um homem, e naquele dia Ele acordou e queria se mostrar.
E aí ele pegou uma costela do homem e fez uma mulher. Um upgrade. 2.0. Amém, meninas? Amém. Vocês estão me amando? Se não, perderam a chance a última vez. Versão 2.0 do homem. Deus quis se mostrar e de uma costela fez a mulher. Amém. Aleluia. Mas não era só por causa disso. Era uma parte, osso dos meus ossos, carne da minha carne, que representava profeticamente para uma igreja, uma noiva que dorme. E todos dormem, e de uma parte, Deus toma parte do corpo de Cristo. Por isso que eu te pergunto que parte você é. Mas somos corpo de Cristo, todos. Mas Ele vem buscar sua noiva. Só a costelinha, que foi transformada e se fez noiva de Cristo, o ama de paixão. Essa é uma revelação de um porquê de Deus ter feito dessa forma. Eu gosto sempre de lembrar dessa passagem, porque quando nós chegarmos lá, a noiva de Cristo, e os outros que ficarem para trás, né? Left behind. Diga para o seu vizinho aí, left behind. Deixados para trás. Os que ficarem deixados para trás, né? Vão ficar aqui, puxa vida, mas cadê a turma? Né? As notícias vão dizer que nós desaparecemos debaixo dos escombros. Mas você saiba que não foi debaixo dos escombros que a noiva de Cristo desapareceu, mas ela foi tomada. Tomada assim, ó, arrebatada, para ir para o casamento, casar-se com o Cordeiro. Muito bem. E eu recordo isso sempre para que você se inclua na noiva, apaixonada. Liga para ele todo dia, telefona para o noivo hoje ainda, conversa com ele, se declara para ele. Mas esse assunto, eu devo confessar a vocês, ele me consome. Eu tenho lido cotidianamente 2 a 3 horas de estudo que no seu âmago é voltado à escatologia, mas no fim da história a gente é obrigado a ler a Bíblia toda, porque é passagem relacionada. E no meio de toda a nosso estudo, eu me deparei com uma outra passagem muito tremenda de algo que Deus fez, e tem um porquê que eu quero deixar hoje semeado aí no teu coração. Então nós lemos Êxodo 3, onde Moisés se apresenta no Monte Horebe, o monte de Deus, e lá Deus se apresenta a Moisés. Agora, Deus poderia ter se apresentado a Moisés de muitas formas, assim como Ele poderia ter feito Eva da forma que Ele quisesse, ou não. Mas tem uma forma especial, profética, que Ele elege para ser a sua maneira, e que aponta para algo que hoje eu quero compartilhar contigo. Ele resolveu se manifestar a Moisés na sarça ardente. Está pronto o nosso vídeo? Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali, o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Que coisa! Por que será que o espinheiro não se queima? Eu vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui. Não se aproxime. Tire as suas sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
Aí Moisés cobriu o rosto, porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: Eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora, venha, e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito? Como eu vou tirar daquela terra o povo de Israel? Eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Quando eu for falar com os israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles não vão acreditar em mim. Eles vão me perguntar: de que Deus você está falando? Qual é o nome dele? Aí, o que é que eu digo? Eu sou quem sou. Você dirá o seguinte: eu sou me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Vá, reúna os líderes do povo de Israel e diga que eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareci a você e ordenei que lhes dissessem: tenho visto a sua situação e sei o que os egípcios estão fazendo com vocês. Eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados, e vou levá-los para uma terra boa e rica, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. De fato, é uma terra boa e rica. O meu povo ouvirá o que você vai dizer. Depois, você e os líderes do povo de Israel irão falar com o rei do Egito. Digam a ele: o Senhor, o Deus dos hebreus, apareceu a nós. Agora deixe-nos ir para o deserto, a uma distância de 3 dias de viagem, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Por isso vou usar o meu poder e fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso, o rei deixará que vocês saiam. Eu farei com que eles os respeitem. E quando vocês saírem, não irão de mãos vazias. Cada mulher israelita deverá pedir às mulheres egípcias que lhe deem objetos de prata e de ouro e roupas com que vocês vestirão os seus filhos e as suas filhas. E assim vocês tomarão as riquezas dos egípcios. Qual foi a palavra que foi usada aqui? Espinheiro. Espinheiro. Deus decidiu se manifestar a Moisés no meio de... Em inglês, os americanos chamam de thorn bush. Burning bush é a sarça ardente. Burning bush. Thorn bush é aquele tipo de sarça. É um espinheiro. Por que Deus resolveu se manifestar a Moisés no meio de um espinheiro que ardia? Porque lá ele declara: eu sou. Abra agora em Mateus, vamos entender isso. Primeiro em Mateus, no capítulo 27.
Mateus 27, 27 diz assim: nisso, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram em torno dele toda a corte. E despindo-o, vestiram-lhe um manto escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça, e na mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e davam-lhe com ela na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto, puseram-lhe as suas vestes e levaram-no para ser crucificado. Os soldados romanos tomaram a Jesus das mãos de Pôncio Pilatos e teceram uma coroa do espinheiro e puseram na cabeça de Jesus. E por último, abra em João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 56, diz assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Oh, Senhor. Deus, que estava no meio do espinheiro, retorna para outra vez ser coroado de espinhos. E coroado de espinhos, ele declara: eu sou. Antes que Abraão fosse, eu sou. Era o mesmo que estava lá. Ele se aparece a Moisés, se apresenta a Moisés, e agora o texto da palavra de Deus dá testemunho de quem ele é. E os judeus, que entendem a lei de Moisés, entendem que eu sou se manifestou a Moisés, deveriam entender que a coroa de espinhos aponta para o Messias de Israel. Ele continua sendo o eu sou entre os espinhos. Agora, nós temos que ser a imagem e semelhança de Cristo, amém? Amém. Ele nos deu o exemplo, não é? Eu e você temos que ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, crer nele, mas não crer como o diabo crê. Crer e seguir os seus passos. E fazer o que ele faz. Né? Fazer o que Jesus faria. Muitos andam com essa pulseirinha, né? O que Jesus faria. Nós devemos fazer o que Jesus faria. Amém. Agora, eu queria falar com vocês hoje a respeito desses dois evangelhos que têm sido apresentados e são ambos mancos, pensos, pequenos, incompletos. Um é o evangelho da coroa de espinhos e o outro é o evangelho da coroa do rei. E eu até recomendo que você compre A História, é um livro, tem aí nas livrarias. A História conta a história da Bíblia. Toda a história. O livro se chama A História. A Bíblia é contada com uma só história do começo ao fim. Mas eu escaneei a capa do livro para que você tivesse firmado na tua cabeça essa figura da coroa. A coroa real e a sombra da coroa é uma coroa de espinhos.
porque esse é o verdadeiro evangelho. E hoje em dia nós temos visto pessoas pregando o evangelho da coroa real. Venha para Jesus e você vai reinar com Ele. E isso é certo, é verdade. Venha para Jesus e você vai... Deus é aquele que tira o pobre do monturo, do lixo, e o eleva e o faz assentar-se entre os príncipes. É a palavra de Deus, é verdade. Mas se nós pregamos o evangelho da coroa do rei, e esse é o único evangelho que pregamos, isso se torna a teologia da prosperidade, isso se torna parte da verdade completa. Jesus, com a coroa na cabeça, aponta para uma obra que Ele fez na cruz. E Ele diz para mim e para você: vá, tome a tua cruz e siga-me. Pergunta para o teu vizinho: qual é a tua cruz? A cruz de Jesus era uma cruz natural. Ele teve que subir naquela cruz, ser pregado na cruz e morrer na cruz. Essa é cruz, para ele, cruz. E enquanto ele estava lá na cruz, ele dava testemunho de que ele era aquele que estava entre o espinheiro que ardia, porque ele portava a coroa de espinhos na sua cabeça e dizia: eu sou. Antes que Abraão fosse, eu sou, disse Jesus. Ele é o Cristo. Estava lá e continua. E ele está pregado com essa coroa de espinhos, porque o evangelho é um evangelho completo. Outros pregam um evangelho que é só coroa de espinhos, não tem coroa real. E muita gente desagrada. Você já pensou você vir na igreja todo dia para dizer: você tem que se arrepender, você tem que melhorar, você tem que ser santo, você tem que largar da vida do velho homem, e todo o tempo você ser admoestado a andar nu, com uma coroa na cabeça, em dores, em sofrimento. Você tem que padecer como Cristo padeceu, você tem que dar continuidade ao padecimento de Cristo, né? Cristo padeceu, mas importa que nós também completemos a sua obra, vamos padecer também. Ele disse isso para nós e disse isso para Paulo. Ele vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome, disse para Paulo. E Paulo abria a boca, queriam matá-lo. Abria a boca de novo, ia preso. Abria a boca de novo, apedrejado. Morreu, ressuscitou, apedrejado de novo. 4 vezes, 40 chibatadas. Sofreu. Se nós pregarmos um evangelho de coroa de espinhos, como o que Paulo viveu, daqui 2 meses não tem mais ninguém aqui. Vai todo mundo embora. Ah, pastor, eu não aguento mais isso. Será que não tem um golinho d'água? Molha aí a pontinha da esponja lá na água e traz para mim, que eu estou com sede. Por isso, Jesus nos dá um evangelho completo. Nós precisamos entender o evangelho por inteiro. O evangelho não fala de nós colocarmos uma coroa, né? E como dizia aquela mamãe dos filhos de Zebedeu: olha, Senhor, quando o Senhor chegar no seu reino, permita que um dos meus filhos sente à sua direita e o outro à sua esquerda. E ele disse: você não sabe o que está falando, mulher? Será que eles podem tomar o cálice que eu tomo? Ela disse: eles podem. Ah, tá bom, pode ser até que eles possam, mas isso não cabe a mim, mas ao Pai. E muitos de nós querem a direita, a destra e a esquerda de Jesus Cristo, mas não vão tomar cálice nenhum, não vão colocar coroa nenhuma, não vão padecer, não vão pagar preço. Nos nossos dias, o que seria pagar esse preço todo? Em vez de falar de coroa real e coroa de espinhos, vamos falar de um guardanapo, uma toalha
e um cetro de autoridade. Deus te chamou para você cingir a si mesmo com um pano de garçom e servir. E se você servir, você vai governar com o cetro. Jesus diz àquela mulher: aquele que quer ser o maior no reino, seja o que vos sirva. E Jesus se cingiu com a toalha e ele lavou os pés dos discípulos. E ele diz para os discípulos: vocês me chamam de mestre, e está certo, é isso mesmo, mas eu lavo os vossos pés. E quando lavamos os pés uns dos outros, nós nos tornamos senhores dessas pessoas. Diga para o seu vizinho: quero lavar os seus pés ainda hoje. É melhor você lavar os pés ou ter os pés lavados? Aquele que quer ser o maior no reino, seja o que vos sirva. Se você servir, vai ser o maior no reino. É melhor lavar os pés ou ter os pés lavados? Se você lava os pés, e esse é o exemplo de Jesus, você me chamam de Senhor e faz bem, eu sou o Senhor. E eu os lavo os vossos pés. Como é que eu me mantenho Senhor? Como é que eu mantenho autoridade? Como é que eu mantenho unção, o ungido, o autorizado, o Senhor? Servindo. Servir te põe numa condição de autoridade. Só autoridade, um cetro na mão, te torna um tirano. Só servir sem o cetro na mão, apenas com a toalha, é entregar o peixe para os outros em vez de ensinar a pescar. Não tem governo, não tem transferência de educação, não tem transferência de tecnologia. Você só serve a pessoa, se acostuma a servir. É Bolsa Família isso. E aí é melhor não arrumar emprego, porque senão a gente perde a boquinha. Não dá. Então servir equilibra governar, e governar equilibra servir. Um é uma coroa de espinhos e o outro é uma coroa de glória, de rei. Qual você quer? A de rei ou a de espinhos? Alô? As duas. Ah, pastor, mas não dá para a gente ter só coroa de ouro. Essa aí é tão melhor, né? Como diz o meu querido amigo apóstolo Francisco Nicolau, eu aprendi a viver no muito e a viver no pouco, mas eu me adaptei muito melhor no muito. Mas será que coroa de espinho é só viver no pouco? Ou dá para viver no muito e ainda assim você tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo e ter uma coroa de espinhos? Porque na verdade no final da história, a única coisa que isso nos diz hoje em dia é: não a minha vontade, Senhor, porém a tua. Só isso, mais nada. Porque aqui ninguém vai ser crucificado. Aqui nós vamos servir uns aos outros. E servir uns aos outros nos faz Senhor, os maiores no reino. E aí você não se cansa mais de servir, porque quanto mais você serve, mais você manda. E você serve mais e manda mais, e serve, e serve, e serve. E quanto mais gente você serve, mais você manda. Pedro, ele serviu a igreja em Jerusalém. A sombra de Pedro curava os enfermos,
E o texto da palavra de Deus diz que Pedro, olha, vai chegar o dia em que você não vai mais nem se vestir, outros vão vestir você. Tem uma determinada igreja aí que pegou isso a dentes, né? E fez uma historinha da carochinha de os sucessores de Pedro, e até hoje os sucessores de Pedro são vestidos. Ele não se mexe, ele só fica assim. As pessoas fazem tudo para ele. Mas por quê? Porque tem que servir. De tanto servir, comanda. Servir muitas vezes nos traz uma coroa de espinhos para ser posta na cabeça. Às vezes não é gostoso. Às vezes a gente precisa pagar certos preços. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você tinha outros planos e mudaram os teus planos. E em especial hoje em dia a nossa geração né? iPhone, iPad, iPod, tudo, que o parta, não é? Essa geração, que nos parta, ela quer ser servida, ela não quer servir, ela quer imediatismos, ela quer andar no seu próprio projeto. Eu tenho coisas para fazer, ninguém me incomode. Hoje em dia, as crianças dessa nossa geração, eles vão para a praia, cada um com o seu celular na mão. Então os 4 lá, 5, 6, todo mundo com o seu celular na praia. Aí eles vão almoçar juntos. Parece os 5 lá no restaurante, todo mundo com o celular na mão. Ninguém conversa com ninguém. Aí eles vão os 5 assistir um filme na casa de alguém. Os 5 com o celular na mão. O filme está passando, mas eles estão olhando o celular. E é uma geração que faz 2 coisas ao mesmo tempo. Assiste o filme, celular. Distúrbio de atenção. O tempo todo. Não me tire do meu projeto. Não me tire daquilo que eu programei para mim. Eu sou senhor do meu tempo. Eu faço e gasto a minha vida naquilo que eu disse que queria. Que eu resolvi, que eu queria e que eu resolvi. Mas o que coroa nos propõe, coroa de espinhos, é que você dê a vida por amor. Esse é o exemplo de Jesus. Dar a vida pelos seus inimigos, que foi o que ele fez, é viver cada momento do dia dele, não para si mesmo, mas para os outros. Viver os momentos do seu tempo de vida, não para suas próprias alegrias, seus próprios projetos e gastar o tempo consigo, mas abrir mão disso, gastar o tempo todo da vida que ele tem escrita para realizar todas as coisas para os outros e não para si. Essa é a coroa de espinhos. E quanto mais você realiza isso e porta a coroa de espinhos, mais você vai ter uma coroa de glória, uma coroa dourada, uma coroa real. Dá para pôr a coroa real sem espinhos? Não dá. O maior no reino seja o que vos sirva, e se você não serve, você é o menor. E os evangelhos que estão sendo pregados são ou de voto de pobreza, e é só coroa de espinho e ninguém aguenta aquilo, ou voto de riqueza, e é só coroa de ouro e também não leva a lugar nenhum. E não acontece. Isso não acontece. Porque é vendido um evangelho barato de ouro, coroa. Agora eu vou pôr uma coroa na tua cabeça e você manda. E Deus virou o teu office boy. Manda nele que ele obedece. Não tem a coroa de espinhos, só tem a coroa de ouro. E nós fomos feitos todos reis. E a gente manda e Deus sai correndo para realizar as nossas vaidades. O que é que está certo nisso? Nada está certo. Nem o evangelho de ouro, nem o evangelho de miséria. Mas o Senhor tem os dois para nós.
E quando você resolve que o teu tempo, a tua vida vai ser entregue por outros, sabe o que ele faz? Te dá tempo para você. Agora, quando você quer o tempo para você, não só você não vai dar o tempo para os outros, como você também não vai ter tempo para você. Como é que é isso? Porque nós fazemos planos para termos tempo para nós, para todas as coisas que nos agradam. E quando nós não servimos a Deus, nós roubamos a Deus. Esse nosso projeto também é roubado de nós. E as coisas não fluem na nossa vida e você acaba não tendo tempo para si. Tem um provérbio que diz assim: Senhor, não me dê muito, não me dê muito, para que eu não passe a vida cuidando do que eu tenho, nem me dê pouco, para que eu não tenha que roubar e envergonhar o seu nome. Então, qual é o Evangelho? O que é que nós temos que viver para imitar Jesus Cristo? O jovem rico volta-se para Jesus e ele não tinha problemas em ser rico. E Jesus não vinha problemas também nele ser rico. Mas o coração dele estava nas riquezas. E aí ele não pôde seguir a Jesus Cristo. Se entristeceu, porque tinha muitos bens. Ele não ia vender tudo o que tinha para dar aos pobres e seguir a Jesus. Aquele era o Deus dele. Quando nós não abrimos mão de algo que nos domina, de um Deus sobre nós, um falso Senhor sobre a nossa vida que nos domina, e não abrimos mão dele, aí nós não colocamos a coroa de espinhos. E aí também a coroa de ouro que nos está separada não vem para nós. Mas Deus não quer isso para nós. Deus quer uma coroa de ouro. Deus quer que você ande como um príncipe. Deus quer que você prospere em tudo que você puser a mão. Deus quer que você seja dos maiores no seu reino. Ele quer que você cresça e chegue à estatura de varão perfeito, à estatura da medida de Cristo. Ele quer que você seja como Cristo era. Então, espinho nele. E quando você corre dos espinhos, os espinhos correm atrás de você. Porque Deus disciplina o filho a quem ama. E ele diz: vou te dar uns espinhozinhos. Toma esse aqui, que é para você equilibrar a tua vida. Está se achando? De sorte que nós temos que viver, e bem-aventurado aquele que entrega o seu viver nas mãos do Senhor, vive para Ele, realiza a obra dEle. Aí, não só essa vida te vai ser facilitada, mas a vida eterna. Amém. Não se deixem comprar por evangelhos baratos, nem o do voto de miséria, nem o do teologia da prosperidade. Tudo que você puser a mão e tudo vai virar ouro. Você tem o toque de Midas agora. Tocou, vira ouro. Encare a sua sogra de frente, meu amigo. Faça como eu. A minha me despertou às 6 horas da manhã hoje. Porque a santa da minha mulher dorme e não escuta o telefone. Aleluia. E aí, Lilian, deve ser a tua mãe. Não tem dúvida, às 6 horas da manhã só pode ser a minha sogra. Porque vocês pensam um pouco, né? Mas coitada, a velhinha estava precisando de socorro mesmo hoje. E aí a minha mulher, que deveria estar aqui, está lá cuidando da minha sogra. Hoje é aniversário da minha sogra e ela está ruinzinha. Mas Deus deu a cada um uma sogra que ele pode suportar.
Você não tem sogra. Você não conseguiria suportar nada. Deus não te deu. Ele e o Adão. Aleluia. Pois eu te digo, varão, eu tenho 3 coroas de espinho. Glória a Deus. O galardão vai ser grande no céu. Nós brincamos com essas coisas sérias, porque o nosso Deus é um Deus de vida, de alegria, de gozo, de júbilo. Mas as coisas são sérias. É verdade o que eu estou falando para vocês. E apesar de nós sermos o povo mais feliz da terra, nós brincamos com coisas sérias, porque há um júbilo, há uma alegria em servir o Senhor. Ele é o mesmo, desde lá da sarça de espinheiro que ardia, até hoje, debaixo de uma coroa. Deus dá testemunho: esse aqui eu sou. Esse que vocês têm visto, eu sou. E esse, a quem vocês têm conhecido, ele portou com dignidade a coroa de espinhos e agora é digno, foi aperfeiçoado pelo que sofreu, para também portar uma coroa de rei, de autoridade. Eu oro para que Deus te dê a boa medida para você pagar o preço, o tempo de vida que você tem, fazendo realizar o plano de Deus, e Ele te deu uma coroa, porque você decidiu viver para os outros e não para si. Porque você tem uma toalha e tem um cetro, a toalha numa mão e o cetro na outra. De vez em quando você manda, de vez em quando você serve. Quando você está mandando exageradamente, sirva um pouco. Depois, quando você só está servindo, você dá umas ordens. Uma coisa equilibra a outra. Quanto mais você serve, mais você vai poder reinar, governar. Se você só governar, você vira um tirano. E Deus está exterminando os tiranos da face da terra, de todas as nações. Por quê? Porque vai vir o tirano dos tiranos, o anticristo, que precisa reinar sobre o mundo inteiro. E não pode ter um país onde alguém seja tirano particularmente, que não se submeta ao anticristo. Então, todos os tiranos, a primavera árabe foi a morte dos tiranos, e está terminando, porque deve se levantar o maior deles todos, para governar sobre todas as nações. Falso Cristo está às portas. E nós estamos vendo os tiranos serem substituídos. E aí vem a democracia nos países, né? Governo de demônio, democracia. Não teocracia, democracia. Porque se estabelece o governo do povo, e o povo, o cosmos, jaz no maligno. Então, se pomos o governo do povo para decidir as coisas da nação, o governo do povo diz: casem-se os homens com os outros homens, e casem-se as mulheres com as outras mulheres, e beijem-se em plena abertura das Olimpíadas. E aí vem o governo do demo, não a teocracia, o governo de Deus. E as nações estão tendo que comprar a agenda do anticristo e estabelecê-la nos seus congressos. E nós não estamos diferentes disso. Mas eu e você podemos virar o mundo de ponta cabeça para Jesus Cristo. É só você entender que você pode reinar e mandar e fazer cumprida a vontade do Pai. Você pode mandar em um monte de gente. Você pode ser o governador sobre um monte de almas. Você pode ser senhor de um monte de coisas, um monte de gente. Você pode ser como chefe de 50, chefe de 100, chefe de 500, chefe de 1000, chefe de multidão. Você pode. É só servir. Sirva, sirva, sirva e não se canse de servir.
Deus vai te fazer cada dia mais governar. Empregue o seu tempo para o bem daquele que está aí ao seu lado. Diga para ele: ainda hoje eu vou lavar os teus pés. Nem que seja na marra. Amém. Nós já não vendemos mais aqui um evangelho barato de Jesus Cristo, que é o Senhor dos senhores, o único que é digno, o único que é Rei dos reis, o único que tem a majestade, eterno Deus. Nós não o vendemos barato, dizendo: você aceita Jesus, pelo amor de Deus. Aceita Jesus, vai. Aceita, vá. Aceita. Não dá para fazer isso com Jesus, que é o Rei dos reis, o Todo-Poderoso, o Soberano. Vocês viram a voz dele? O cara tem uma voz de subwoofer, né? Moses. Voz de muitas águas. Esse é o nosso Deus. Ele fala, treme o mundo. Nós vamos ficar agora aqui: olha, por favor, vai, aceita aí, quebra o galho, dá uma experimentadinha. Jesus é bom. Não. Ele é Senhor. Você queira ou não queira, Ele é Senhor. Bem-aventurado aqueles que declaram: Tu és Senhor, mas Tu és também o meu Senhor. Quão felizes serão os que o declararem seu Deus, seu Senhor. Me submeto a Ti. O que nós temos para fazer amanhã, meu amado? Ainda hoje eu vou te ligar de noite para saber o que nós temos programado para amanhã. Jesus, o que tem programado para amanhã? E não me venha com: olha, eu liguei para Jesus e Ele disse assim para mim: assista tudo o que passar das Olimpíadas no Sport TV 1, Sport TV 2, Sport TV 3, Sport TV 4, tudo em HD. Passe o dia na televisão. Foi isso que Jesus te disse para fazer? Não foi. Pastor, mas então já não pode mais assistir nem futebol? Pode assistir o futebol, irmão. Mas se você vai servir o Senhor de todo o teu ser, de todo o teu coração, você tem que ser um homem equilibrado, uma mulher equilibrada, uma pessoa equilibrada. E tem gente que compra o canal adulto e fica preso naquilo dias, e não consegue se soltar do canal adulto. E tem outras cadeias de outros senhores nas vidas do povo, e eles não conseguem se soltar deles, e aí estão só com a coroa de glória, só aproveitando os prazeres, e não colocam a coroa de espinhos, o servir, o se dar, o se entregar, o ser equilibrado, o buscar entender esse nosso Deus, conhecê-lo. Se não fizer isso, não venha depois se queixar de que eu vou todo domingo e o pastor ainda fica reclamando, sabe, não sei mais o que fazer. Eu não tenho nada a ver com isso, irmão. Não é porque você frequenta a igreja de segunda a segunda que você vai alcançar graça diante do Senhor. Na verdade, alcançamos graça diante do Senhor se a gente se relaciona com Ele e dá ouvidos à voz dEle. Amém. Não é para você falar que nem um papagaio, é para dar ouvidos à voz dEle. Eu não sei se você já teve a oportunidade de falar com alguém que não te deixa falar. E você fala assim, e o cara parece uma abelha. E você não entra, não dá um espacinho para você entrar. Deus não aguenta mais tanta tagarelice, tanta gente falando e não escutando nada.
E ele fica assim, mas... E você não dá espaço para escutá-lo. Não escuta o que ele fala e diz, olha, eu orei 4 horas. E o que foi que Deus te disse? Sei lá, eu estava orando. Isso é coroa de ouro. É a tua vontade, é você mandando, é você no controle. Coroa de espinhos você fica lá quieto, escuta Deus falar. Medita e escuta a voz dele. Aí ele te diz, ore por tal coisa, você ora por tal coisa. Você dá voz ao coração de Deus. Mas requer tempo, custa caro. É a nossa vida. E nós estamos acostumados na geração fast food. Fast food. Toma lá, dá cá, passa o cartão. Se demorar um pouquinho para passar o cartão, você já chia com a pessoa e tem 5 atrás de você te empurrando. Como é que é esse cartão aí? Paga em dinheiro, vai. Fast food. Come logo. Vai, que não tem mais bandeja para os outros. Come logo aí que eu preciso dessa bandeja. Pelo amor de Deus. Onde nós vamos parar? E quando a gente vai se relacionar com Deus é igual. O cara almoça e ora. Faça mal ou faça bem, em nome de Jesus, amém. E come. Rápido, tudo rápido. Tudo isso é você no comando, coroa de glória sem o peso, a coroa de espinhos, a tua cruz, sem fazer nada para Jesus. E eu quero vender para você o céu. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, teu noivo, teu marido, teu rei, dono da tua casa, onde você vai morar no céu. Para isso, não dá para ter só coroa de glória e de ouro, tem que ter a de espinhos também. E assim como Ele é, sejamos nós também. Eu tenho uma coroa de espinhos, dá testemunho de onde Ele veio. Ele é o Messias. E se Ele padeceu, e se Ele foi perseguido, vamos atrás. Nós também. Não se deixe levar por um evangelho barato e fácil. Vamos viver um evangelho verdadeiro. Evangelho barato e fácil, lota. Evangelho barato e falso, lota. Evangelho de fora para dentro, lota. Compre o negocinho não sei o que lá que você vai ser perdoado. Compre não sei o que lá que você vai ser abençoado. Passa debaixo, dá 7 pulinhos, você vai ser abençoado. Coloca não sei o que, não sei aonde, você vai ser abençoado. Evangelho barato, de fora para dentro. O evangelho que o Senhor Jesus quer de nós é um evangelho de dentro para fora. Tem coroa, espinho, dói. Às vezes machuca. E às vezes você fala, meu Deus, eu tinha que desligar esse telefone. Não, mas eu vou deixar ligado. Cada um tem a sogra que merece. Vai ficar ligado. Aleluia. Sabe o que eu vou fazer amanhã? Vai ficar ligado. E o meu telefone celular mudou e eu vou dar o novo para ela. Aleluia. Isso é de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Dê o seu celular para sua sogra. Em nome de Jesus. Eu estou aproveitando que a minha mulher não está. Estou cura interior. Aleluia. Vamos orar? Ouça. Dessa maneira, nós vamos participar da ceia. Olha só essa ceia. Daqui para frente, a cada último domingo do mês, nós vamos ter uma mesa até maior do que essa. A gente vai preparar. A Andréia, que era membro da Comunhão Cristã na Abílio Soares há 15 ou... Eu não vou nem falar mais que isso, porque eu entrego a idade dela, amém? 15 anos atrás, ela está aqui conosco, é membro aqui na Comunhão Cristã. E ela faz umas mesas de ceia tremendas, com as primícias de todas as coisas.
E hoje mesmo ela cozeu esse pão para nós celebrarmos a ceia do Senhor, todos juntos. Então, antes de nós passarmos a ceia, eu queria que você, hoje, falasse com o teu Deus, com o teu Senhor, e perguntasse para Ele o que é que Ele tem para você realizar, que você tem dito para Ele que não, muito obrigado, deixa que outro faça isso, esse negócio vai me tirar do meu lugar de conforto, eu prefiro alguma coisa mais fácil. E Deus tem te pedido para fazer coisas para Ele e você diz, não faço e pronto. E Deus vem e vai à exaustão falando contigo para você fazer coisas para Ele, e você diz vez após vez, não, ainda não estou nessa época, eu estou com tantos outros problemas, não faço. E não faz, até que o Espírito Santo para de te convocar para fazer alguma coisa. Ele para de te convocar. Isso é o que a palavra de Deus diz, entristeceu o Espírito. E não entristeçais o Espírito. Então, se Ele te convoca para fazer alguma coisa, que pode talvez te tirar do lugar de conforto, ter que sacrificar minutos preciosos da tua vida, coroa de espinho, e você não faz, antes de você vir aqui comer e beber, converse com Ele, e se acerte com Ele, e diga, tá bom, vai. Diga para Ele assim, tá bom, vai. Você não precisa ficar pedindo perdão o resto da vida. É só você dizer assim para Ele, tá bom, vai. Fala aí. E faça o que Ele diz. Se digne à vontade do Senhor. Se submeta. Aí nós vamos participar da ceia. Haja relacionamento com Ele de Senhor. Senhor de todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.